médicos e monstros. Eles se tornaram caçadores de homens. Com apenas 17 anos, Wendell já se sentia velho, pois não tinha mais sonhos. Seus planos para o futuro consistiam em sobreviver para ver o sol nascer mais uma vez. Wendell nasceu em uma terra muito diferente da que seus avós conheceram, e da qual ele só ouviu falar em histórias antigas ou livros velhos. Livros que ninguém mais lia, pois para sobreviver no mundo de Wendell era necessário ser forte, impiedoso e ter uma arma. No planeta Terra de 2050, livros não salvavam a vida de ninguém. Mudanças climáticas transformaram parte do mundo em verdadeiro deserto no ano de 2050. A escassez de água, comida, remédios, segurança, saúde, quase tudo. A América do Sul se transformou em um imenso campo de batalha, onde a vida humana vale muito pouco. Os muito ricos se refugiaram no hemisfério norte, onde as mudanças não foram tão intensas. Barreiras foram construídas para impedir que imigrantes sujos e esfomeados chegassem à América. Mas havia um problema. Mesmo com toda a tecnologia, as doenças avançavam. Em busca de saúde, os ricos pagavam muito dinheiro para ter um fígado novo ou um pulmão livre do câncer. No começo, as pessoas eram convencidas a doar seus órgãos, recebendo uma grande soma em dinheiro. Muitas vezes, o dinheiro era para auxiliar a família do doador. Com o aumento da demanda, surgiu um comércio de pessoas. Como nos tempos da escravidão, pessoas eram vendidas para que pudessem doar um órgão para algum endinheirado que estivesse disposto a pagar. Moradores de rua, mendigos e pessoas solitárias começavam a sumir. Crianças eram adotadas e nunca mais eram vistas. Idosos saíam das clínicas de repouso para um passeio e nunca mais voltavam. Mas os ricos queriam mais e mais, e pagavam qualquer preço pelo que desejavam. Logo começaram as expedições para caçar pessoas e extrair órgãos. Falsos médicos eram treinados e preparados para localizar, identificar, perseguir e matar pessoas que pudessem ser doadoras de órgãos. As pobres vítimas eram caçadas e mortas em plena rua, e muitas vezes eram abertas ali mesmo, na calçada. Esses grupos eram chamados de cirurgiões de rua. A São Paulo em que Wendell tinha nascido e vivia não era nada parecida com a metrópole borbulhante que no passado atraía pessoas de todos os lugares. Uma cidade que não dormia, mas que agora mais parece um cemitério. Até a simbólica garoa paulistana não existe mais. A cidade se transformou em um deserto de concreto, asfalto e aço. Esse era o mundo que Wendell conhecia. Ele agora estava sozinho. Seus pais morreram enfrentando mercadores de órgãos que caçavam pessoas por toda a cidade. Seu irmão mais velho, William, saiu em uma missão para tentar achar algum lugar melhor para viver, talvez no interior do que restou do estado de São Paulo. Armado com uma pistola automática, uma faca e uma espada samurai, uma katana, Wendell só saía de casa com extrema necessidade, como para encontrar comida, por exemplo. Naquele dia, ele resolveu sair de manhã para ver se encontrava algo para comer, pois não havia conseguido nada na noite anterior. Wendell já havia andado alguns quarteirões quando notou uma movimentação à sua frente. Um pequeno grupo de pessoas se reunia em volta de alguma coisa. Ele se aproximou para ver o que era. Havia o corpo de um homem jovem no chão, com o peito totalmente aberto. Cirurgiões de rua, disse um senhor olhando para o corpo. Eles o pegaram quando estava voltando para casa, depois de tentar arrumar comida. Eles nem tiveram a decência de matá-lo. Só o feriram e abriram seu peito quando ele ainda estava vivo. Eu ouvi os gritos da minha casa, disse o senhor. Wendell não falava nada, apenas olhava. Quem é ele? Perguntou finalmente, olhando para o homem que estava falando. É meu sobrinho. Era minha única família, respondeu o homem com lágrimas nos olhos. Então alguém disse, é melhor sairmos daqui. Os cirurgiões podem voltar a qualquer momento. O grupo começou a dispersar quando ouviu um forte rosnado.
São cães selvagens, vieram pelo cheiro de sangue, corram! Gritou um homem saindo em disparada. Wendell também correu, mas ao olhar para trás viu que o tio do jovem morto ainda estava em pé ao lado do corpo. Se esse velho tolo quer virar comida de cachorro, isso não é problema meu, pensou Wendell, e voltou a correr. Mas parou alguns metros depois e resolveu voltar para ajudar o homem. Wendell, você é um grande idiota, pensou consigo mesmo. Olhando para o corpo do sobrinho morto, o velho não deu conta de que os cães selvagens estavam chegando. Na verdade, não eram cães selvagens propriamente dito, mas sim animais que foram abandonados nas ruas ou que tiveram seus donos mortos. Largados à própria sorte, os cães se uniram em matilhas para caçar e se defender. Muitos foram mortos por outros cães ou por humanos famintos. Os cachorros já estavam quase em cima do homem quando Wendell começou a atirar. Bom de mira, ele matou 2 e conseguiu espantar os outros. Venha, vovô, não podemos ficar aqui. Onde o senhor mora? Perguntou ao homem puxando-o pelo braço. Não posso deixar meu sobrinho aqui, respondeu o velho. Se a gente ficar, vamos virar comida também, disse Wendell puxando o homem ainda com mais força. Ao tomarem certa distância, os dois olharam para trás e puderam ver os animais despedaçando o corpo do rapaz. Onde o senhor mora? Precisamos sair daqui, disse Wendell. Não há mais nada que possamos fazer pelo seu sobrinho, observou o rapaz. Conformado, o idoso concordou com a cabeça e apontou um prédio velho praticamente abandonado. Eu moro ali. Vamos para lá, disse o senhor. Alguns cães ainda vieram atrás deles, mas desistiram no meio do caminho. Wendell e o velho entraram no prédio. Eles subiram até o segundo andar onde o velho morava. Com as mãos ainda trêmulas, o homem tirou o molho de chaves do bolso e abriu a porta. Entre, meu jovem, disse o velho. Wendell hesitou por um momento. Não sabia se podia confiar no homem, mas decidiu entrar. Sempre alerta, mantinha a mão próxima de sua arma e olhava em todas as direções. O pequeno apartamento cheirava a mofo. Nas paredes, muitas fotos de família, rostos sorridentes que não existem mais. Na estante, muitos livros. Uma coisa rara para aquele mundo. Isso chamou a atenção de Wendell. Nunca vi tantos livros assim, disse o garoto. Eu era professor há muitos anos, respondeu o velho. Trago boas recordações dessa época, completou o homem. O que é um professor? Perguntou o rapaz, causando espanto no velho. Você não sabe o que é um professor? Perguntou o velho. Não sei, respondeu o jovem. É uma pessoa que transmite conhecimento para outras pessoas. Alguém que ensina o outro, afirmou o homem. Meu irmão me ensinou a atirar e me esconder dos inimigos, a caçar comida e a brigar com faca e espada. Quer dizer que meu irmão é um professor? Perguntou Wendell. Um professor é bem mais que isso. É alguém que ensina a ler e escrever. Ensina história, cultura, matemática. Isso é um professor. Eu era professor de história. Seu irmão mais parece um instrutor militar. Você sabe ler e escrever? Perguntou o homem. Sei. Meu irmão me ensinou isso também. Então ele é um professor, não é? Disse Wendell. Não é bem assim, mas deixa pra lá. Está com fome? Quer comer alguma coisa? Você parece que não come há dias? Perguntou o homem. O rapaz estava mesmo com fome e resolveu aceitar o convite do velho para comer alguma coisa. Ele sentou-se à mesa, sacou a arma e a deixou do lado do prato, deixando claro que, se fosse preciso, atiraria. Sabe, houve uma época em que nem tudo se resolvia com armas, disse o homem olhando para a arma. Vou preparar algo para você comer. A propósito, me chamo João, e você? Perguntou o velho. Wendell, respondeu o rapaz secamente. Enquanto o homem foi para a cozinha, Wendell se levantou e pegou um livro na estante. Era um livro de história. Ele sentou-se novamente e começou a folhear o livro. Falava de um país grande com belas paisagens e uma enorme floresta tropical. Esse país se chamava Brasil. Quando o velho voltou, Wendell estava folheando o livro atentamente. Então o rapaz olhou para o homem e perguntou: onde fica esse tal Brasil? Lá parece um lugar muito bom para se viver, disse o jovem. O velho deu um pequeno sorriso, colocou os sanduíches que trazia na mesa e falou:
Esse tal Brasil era mesmo um país muito bom para se morar. Infelizmente não é mais, respondeu o velho. Em seguida falou: sente-se aqui e eu lhe conto essa história enquanto você come. O velho professor foi até a estante e pegou um livro antigo de história e geografia. Logo abriu em uma página com um mapa do Brasil e o colocou na frente de Wendell. Este é o Brasil, esse país que você gostou, contou o velho. Ele apontou para um ponto mais específico no mapa e disse: e este é o estado de São Paulo, onde nós vivemos. O Brasil, esse país que você achou um bom lugar para morar, é onde você nasceu. Você está no Brasil. Você é brasileiro, concluiu o velho. Sem acreditar no que ouviu, Wendell parou de comer e deu um burro na mesa. Você mente, velho. Levantou-se pegando a arma e apontou na direção do idoso. Eu nasci neste deserto chamado São Paulo, e não nesse lugar que você diz que é Brasil. Você está mentindo. Fale a verdade se não quiser levar um tiro, gritou o rapaz. O velho professor sentou-se, respirou fundo e disse: não estou mentindo, meu filho. Estamos no mesmo Brasil. Este país era muito diferente há 50 anos. Mas não preservamos nosso maior tesouro, a natureza. Com o tempo, o desmatamento, as queimadas, o crescimento desordenado das cidades e a ganância dos homens acabou com tudo. Os cientistas nos avisaram dos perigos, de como estávamos acentuando e acelerando as mudanças climáticas no planeta. Quase ninguém deu ouvidos, e o resultado está aí. Esse deserto de concreto que já foi uma cidade, disse o velho professor. Wendell não podia acreditar no que ouvia e queria saber mais a respeito. Mas nesse momento começou um alvoroço na rua. Gritos e correria. Uma voz feminina gritando por socorro. O rapaz e o velho foram até a janela. 4 homens com roupas de médico perseguiam uma jovem que corria desesperada. Malditos cirurgiões de rua. Eles voltaram e agora estão atrás de mais uma vítima. Coitada da moça. Que Deus a ajude, afirmou o velho em tom de quem já estava conformado com a situação. Não vamos fazer nada? Perguntou Wendell, já pronto para sair. Não há nada que um velho como eu possa fazer, respondeu o homem. Talvez você não possa, mas eu posso, disse o rapaz, correndo para fora do apartamento. O velho suspirou e foi para o quarto, aparentemente para se afastar da situação. Na rua, os homens estavam se aproximando da pobre moça que tentava entrar em um prédio ou mesmo em uma casa, mas nenhuma porta se abria. Algumas pessoas olhavam pela janela enquanto ela batia na porta, mas logo se escondiam a notar os cirurgiões de rua. Um dos homens acertou a moça com um dado tranquilizante, derrubando-a. Qual é o próximo item da nossa lista de hoje? Perguntou um dos homens que parecia ser o líder. Precisamos de córneas e rins, disse um outro. Enquanto a moça se arrastava pela rua tentando resistir ao efeito do tranquilizante, um dos homens se aproximou com um bisturi nas mãos. Vamos remover as córneas primeiro, depois levamos para retirar os rins, falou o homem friamente, como se estivesse fazendo a coisa mais natural do mundo. Então se ouviu um disparo, e o homem caiu com um grande ferimento na cabeça. Os outros 3 olharam em direção do disparo e viram um rapaz magrelo se aproximando correndo. Era Wendell. Peguem as armas, vamos matar esse desgraçado e depois veremos se podemos aproveitar algo dele, gritou um deles. Então os homens sacaram submetralhadoras automáticas e começaram a atirar contra o rapaz. Wendell se escondeu atrás de um carro e revidou os tiros, mas não por muito tempo. Suas balas acabaram. Como sou idiota, saí com poucas balas e ainda gastei algumas resgatando aquele velho covarde, pensou o rapaz. Os assassinos perceberam que ele ficou sem munição e começaram a se aproximar. Não tente nada, garoto, seja bonzinho e eu lhe garanto uma morte rápida, afirmou um dos homens. Wendell estava pegando sua espada samurai quando viu um disparo de uma arma. Da janela do seu apartamento, o velho professor atirou com um rifle potente, matando um dos homens. Distraídos pelo tiro, os 2 homens restantes se esqueceram de Wendell enquanto procuravam de onde tinha vindo o disparo que matou seu colega. O rapaz aproveitou o momento para sair de trás do carro e atacar um dos cirurgiões, o que estava mais próximo dele. Com o golpe de sua katana, o rapaz decepou um dos braços do assassino, que se ajoelhou de dor. O homem até deixou cair a arma e tentava a todo custo sacar uma faca.
Foi quando Wendell se aproximou e desferiu o golpe fatal, decapitando o homem. O quarto assassino, assustado, resolveu correr para salvar sua vida. Da janela do seu apartamento, o velho professor observava tudo pela mira telescópica de seu rifle. Ele até pensou em matar o homem que fugia, mas resolveu não fazer isso. Mais calmo, Wendell se voltou para a moça que estava no chão sob efeito do tranquilizante. Ele a carregou com cuidado e a levou para o apartamento. Não sabia que o senhor atirava tão bem, disse ao entrar e ver o homem na janela, junto ao rifle. Faço o que posso para sobreviver, respondeu o homem. Não consegui salvar meu sobrinho, mas se depender de mim, ninguém mais vai morrer nas mãos desses assassinos, acrescentou o velho. Eu achei que fosse um covarde, me desculpe por isso, falou Wendell enquanto colocava a moça no sofá. Não tem importância, garoto. Como ela está? Perguntou o velho professor. Sinceramente, eu não sei. Parece que desmaiou ou algo assim. Não acho que foi atingida por algum tiro, respondeu o rapaz. Vamos nos preparar. Os cirurgiões com certeza vão voltar atrás dela e também para se vingar. Afinal, matamos 3 deles, não é mesmo? Disse o velho professor. Wendell concordou com a cabeça e falou: preciso de mais munição. O velho professor abriu um sorriso e disse: isso não é um problema, venha comigo. E levou Wendell para um quarto nos fundos do apartamento. Lá estavam guardadas muitas armas e munições. O mundo de hoje nos obriga a fazer coisas que jamais imaginaríamos há alguns anos, falou o velho, tentando explicar o porquê tinha um arsenal em casa. Não precisa explicar nada, eu entendo, afirmou Wendell. O rapaz ficou surpreso com a quantidade e variedade de armas e munições que aquele antigo professor tinha. Ele encontrou a munição adequada à sua arma e também uma Desert Eagle, a pistola calibre 50 mais poderosa que existe. Era o sonho de todo menino naqueles dias sombrios, inclusive do próprio Wendell. Posso ficar com esta? Perguntou para o professor, mostrando a arma. Claro, essa é uma raridade. Vai ser muito útil para você, respondeu o velho, abrindo um sorriso. De repente, os dois escutaram barulhos de carros se aproximando em alta velocidade. Os desgraçados chegaram, observou o velho professor. É hora de fazer com que provem do seu próprio remédio, disse o homem, pegando uma submetralhadora Uzi israelense. Vamos nessa, concordou Wendell. Os dois voltaram rápido para a sala. A moça ainda dormia sob o efeito do sedativo. É melhor assim, ela não vê nada, disse um homem indo para a janela. Nesse momento, 4 carros pararam em frente ao prédio e vários homens começaram a descer. Apague a luz antes que percebam que estamos aqui, falou o velho. Já posicionado junto ao rifle, ele começou a atirar nos assassinos. Surpreendidos, os homens se espalharam. Um dos carros explodiu quando o tiro atingiu o tanque de combustível. Alguns dos assassinos se esconderam na esquina para revidar os tiros e outros ficaram atrás dos carros. Olhando de outra janela, Wendell não sabia o que fazer. Era a primeira vez dele em um tiroteio, então percebeu que 4 homens conseguiram chegar até a porta do prédio. Wendell correu para o corredor, na esperança de impedi-los de entrar, mas chegou tarde. 2 dos homens já estavam no saguão. O rapaz não perdeu tempo e começou a disparar com sua pistola automática. Os assassinos se esconderam e revidaram. Wendell estava nervoso e não conseguia mirar direito. Apesar de tudo, ele era só um garoto. Os outros 2 assassinos que estavam fora do prédio também entraram e começaram a disparar. Wendell então teve uma ideia. Ele atirou contra um velho lustre que ficava no saguão, fazendo o objeto cair e se espatifar no chão. Isso assustou os homens e fez com que deixassem suas posições. O rapaz então respirou fundo e mirou no homem que estava mais perto. Foram 2 tiros certeiros que fizeram o assassino cair morto na hora. Mas os outros 3 começaram a avançar, não dando chance para que Wendell revidasse. Ele conseguiu se esconder atrás de um pilar e atirou várias vezes. Um dos homens jogou uma granada de luz, deixando o garoto momentaneamente cego. Era a oportunidade que eles esperavam. Os homens saíram de onde estavam escondidos e foram atirando em direção de Wendell. Sem ter como se defender ou fugir, o rapaz pensou que iria morrer. Foi quando o velho professor João apareceu no alto da escada com a Uzi e começou a disparar, acertando os 3 homens. Professor, é o senhor? Perguntou Wendell. Sim, sou eu. Vamos pegar as armas deles e sair daqui.
respondeu o homem descendo da escada e amparando o rapaz que ainda não enxergava direito. Deve haver mais lá fora. Precisamos estar preparados, comentou o professor. Eles pegaram as armas e equipamentos dos cirurgiões mortos e subiram para o apartamento. Ora, isso pode nos ser muito útil, exclamou o professor ao abrir uma das mochilas retiradas dos assassinos. E o que é? Perguntou Wendell. Granadas, respondeu o homem. Ele retirou uma das sacolas e foi para a janela. O velho professor olhou na direção onde estava o que restou do grupo de cirurgiões de rua que atacou o prédio. Tudo estava silencioso. Então, o homem atirou a granada na direção de um dos carros. Houve uma forte explosão e os homens que estavam escondidos nas proximidades saíram correndo, alguns feridos pelos estilhaços. Pronto, por mais uns dias esses caras não voltam por aqui. Mas é melhor deixarmos este prédio, afirmou João. Com todo o barulho, a moça acabou acordando. Assim que abriu os olhos e notou os dois homens em pé, a olhando, ela começou a gritar. Não tenha medo. Meu nome é Wendell e este é o professor João. Não somos cirurgiões de rua, não se preocupe. Você está a salvo agora. Nós a salvamos deles, o rapaz. Assustada, a moça tentou se levantar, mas ainda estava atordoada pelo efeito do tranquilizante. O velho professor se aproximou dela e falou. Não tenha medo, menina. Não lhe faremos mal. Qual é o seu nome? Me chamo Helena. Eu só me lembro de estar fugindo dos cirurgiões e de repente tudo ficou escuro, disse a moça. Eles te acertaram com um dardo tranquilizante, Helena. Agora ouça bem. Nós conseguimos repelir os homens que vieram atrás de você. Mas logo eles devem estar de volta com reforços. Precisamos partir para outro lugar, você entende? E você precisa vir com a gente se não quiser morrer, falou o professor com ar sério. A moça concordou com a cabeça. Bom, é melhor a gente ir então. Vamos precisar levar mais armas e munições, disse Wendell. Pegue o máximo que puder e vamos pôr tudo no meu carro, disse o professor. Você tem um carro? Perguntou o rapaz surpreso. Está mais para a relíquia do que para um carro, mas tenho sim. Venham, vamos dar o fora daqui logo, disse o homem. E assim, os três partiram, deixando o inferno para trás.